Vamos lá, então. Pastora, a primeira pergunta é a seguinte. Quais são as estratégias de oração e intercessão na igreja onde o senhor congrega? Porque, assim, cada igreja tem um modelo, né, ou tem uma prática de oração. E eu gostaria, e eu acredito também que todos nós que estamos assistindo, como que funciona aí essa estrutura, né, ou reuniões, não sei como que vocês fazem na igreja aí onde o senhor está congregando, né, juntamente aí com a pastora Vivian, que é a esposa do senhor. Passe um pouquinho para nós, porque nós queremos aí saber um pouco, né? De repente, com certeza, nós iremos, assim, ser inspirados aí através da prática de oração aí. Fale um pouquinho da realidade da igreja aí do senhor, tá bom? Tá bom, pastor. Pastor, eu quero, antes mesmo de falar sobre a realidade atual, da nossa igreja aqui, eu vou fazer um pequeno histórico para responder essa pergunta. Qual é esse pequeno histórico? Além da Bíblia, eu aprendi sobre a oração na prática na igreja coreana. Eu trabalhei por 5, 6 anos, mais ou menos, de 5 a 6 anos na igreja coreana. E na igreja coreana foi, além da Bíblia, é claro, foi onde eu aprendi o que é oração na prática. A gente sabe que os coreanos oram mesmo de verdade, eles têm uma vida de prática de oração. Então, foi lá na igreja coreana que eu aprendi na prática o que seria oração. E, depois disso, eu comecei a aplicar algumas dessas estratégias sobre oração na igreja lá em Nova Resende. Então, assim que eu saí de São Paulo, eu fui para Nova Resende, lá fiquei por 19 anos, e lá eu acabei pondo em prática algumas estratégias a respeito da oração com aquela igreja. Eu vou chegar aqui na igreja de Poços de Caldas, mas eu quero fazer esse início, essa introdução falando disso. E o que foi que eu comecei fazendo lá em Nova Resende? Talvez sirva até para coisas que nós não fizemos ainda aqui em Poços de Caldas, que está no nosso coração, no nosso projeto para fazer. O projeto da pastora, na mente, no coração da pastora Vivian, no meu coração, no coração da igreja, da liderança da igreja. Mas o que eu apliquei na igreja de Nova Resende? A primeira coisa que nós fizemos em Nova Resende foram as tendas de oração. Então, como seria essa tenda de oração? Nós pegávamos todas as pessoas nós fazíamos uma lista das pessoas, membros da igreja, ou quem quisesse participar, e ali nós dividíamos as pessoas por tempo. Digamos, se tem 50 pessoas que vão participar, nós dividíamos ali aquele tempo para durar o dia e a noite. Sim. Então, aquela tenda, e nós armávamos uma tenda mesmo no pátio da igreja, e ali dentro daquela tenda nós colocávamos uma Bíblia, e nós colocávamos ali também escrito os temas, o porquê de estar orando. Então, todas as pessoas ali, digamos, eu entrava às 7 e saía às 7:30, o outro entrava às 7:30, saía às 8. Ou, quem sabe, quando era muita gente, 10 minutos para cada pessoa. Mas aquela tenda não podia ficar vazia, hora nenhuma. Isso era dia e noite. Então, nós começamos fazendo isso lá na tenda de oração. E depois disso, nós implantamos de novo, mais à frente, as orações da madrugada. E lá nós fazíamos mesmo oração de madrugada. Todas as sextas-feiras, às 3 da manhã, a parte da igreja se reunia só para orar. E depois foi ficando difícil, porque muitas pessoas iam para a igreja às 3 da manhã, faziam oração, voltava para casa para dormir mais um pouquinho e acordar cedo para ir trabalhar. Então, ficava muito complicado. E aí nós mudamos para meia-noite. E, inclusive, isso continua até hoje em Nova Resende. A oração da meia-noite, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira a igreja lá se reúne, parte da igreja, para fazer oração à meia-noite. E depois disso, nós começamos com outras práticas de oração. Aí nós fizemos também um grupo para oração no monte. Muitas pessoas não entendem, não gostam, não fazem isso.
mas nós fazíamos também em Nova Resende, a oração no monte, um grupo também, toda semana, numa terça-feira, fazia oração no monte, à noite, e ali passávamos 1 hora até 2 horas fazendo oração no monte. Criamos também o Desperta Débora, que é as mães de joelho, os filhos de pé, com uma irmã que veio de São Paulo, que está lá até hoje com esse ministério, e eram as mulheres orando por seus filhos, filhos espirituais, principalmente. Depois disso, foi criado também o Royal Kids. Royal Kids seriam as crianças intercessoras, crianças que oram. Então, isso se fazia também nos sábados, com as crianças da igreja, ensinando as crianças a orar. E depois, criamos também o Ministério de Intercessão. Esse Ministério de Intercessão, no início, se fazia antes dos cultos, numa sala anexa ao templo, e depois, esse mesmo grupo começou a fazer as suas intercessões durante o culto. Quando o culto vai acontecendo, enquanto vai acontecendo, também acontece esse Ministério de Intercessão orando, sem interrupção, orando até terminar o culto, do início ou antes do culto até terminar o culto. Então, assim, aplicamos tudo isso em Nova Resende. Eu creio que todos esses ministérios ainda funcionam até hoje, porque cada dia, lógico, a igreja vai avançando e a igreja vai cada dia melhorando mais algumas coisas, não é? E aí, falando disso, eu trouxe essa introdução para falar de como eu aprendi, como eu apliquei na igreja. Sim. Aí nós viemos para Poços de Caldas, eu e a pastora Vivian, e aqui em Poços de Caldas nós começamos com o Ministério de Intercessão. Mas logo veio a pandemia, e aí a gente sabe que a pandemia tirou muita coisa que a gente começou a fazer na igreja. Então, aqui em Poços de Caldas, nós começamos a fazer antes do culto, nós ainda fazemos. Antes do culto, nós fazíamos e ainda fazemos meia hora de oração. A gente chega antes, meia hora antes do culto, então reúne lá um grupo só para isso, só para interceder para o culto, para algumas situações e principalmente para o culto que vai acontecer naquele momento. E isso também é feito ainda nas quartas-feiras, que se reúne nas quartas-feiras só para a oração de intercessão. Hoje, ainda está sendo por meio de aplicativo, a de quarta-feira, por conta ainda dessa pandemia. Mas, se Deus quiser, logo vai acabar. Então, no início, nós começamos em Poços de Caldas com um grupo presencialmente, grupo de intercessão na igreja, e continuamos hoje ainda no domingo com esse grupo de intercessão antes do culto. Quando era antes da pandemia, nós fazíamos até na hora do culto, tinha alguns intercessores que ficavam intercedendo durante o culto. Veio a pandemia, acabou com tudo isso, e a gente está retomando agora, e retomando agora nós retomaremos também com todas essas atividades. Então, acho que a oração é importante, não podemos deixar de lado a prática da oração. E essas coisas que eu acabei falando aqui, eu acho que são necessárias para a vida de uma igreja que quer realmente estar em contato com Deus, que é a oração. Verdade. Muito bem. Sem oração, a igreja, ela não sobrevive, né? Não Justamente. Ela perde o papel, né, de ser igreja. É necessário realmente muita intercessão, muita oração, até porque estamos aí em uma batalha espiritual em cada culto, né? Sim. Existe uma batalha espiritual. Mas Deus abençoe, então, viu, o projeto aí, né? Da igreja. E que a igreja continue firme aí nessa graça de intercessão, né? Uns pelos outros. Amém.